Fala pessoal, Simões aqui na área. Hoje eu separei um tempo para falar bem rapidinho a respeito de um tema que me surgiu essa semana. Um aluno particular meu, ele relatou que ele tinha algumas tabelas de push-fold e ele vinha estudando um spot no IC+, ele ICMizou esse spot, obteve o resultado aqui da mão e ele enviou o print para mim desse resultado e perguntou se ele poderia, se faria sentido ele tirar um print desse resultado e ele usar esse print como uma tabela de push-fold e adicionar as tabelas que ele já tem. Então eu dei minha opinião para ele sobre tabelas de push-fold, e esse é o tema do nosso vídeo. E a opinião que eu dei para ele é a mesma que eu vou passar para vocês agora. Eu, particularmente, para mim, para o meu uso e para o uso dos meus alunos, eu não defendo, sou contra o uso dessas tabelas. E eu acho que vocês deveriam tacar fogo nessas tabelas, joguem fora, rasguem, deletem. Vocês não precisam ou não deveriam precisar disso, beleza? E eu vou mostrar com um exemplo na prática o porquê que tabela de push-fold, na minha visão, ela não existe. Primeiro, isso daqui é uma situação de ICM, então vamos diferenciar em dois momentos, em duas questões aqui. A primeira, duas situações, melhor dizendo. A primeira é em sitting goals, certo? Mais especificamente em sitting goals de uma mesa ou em fases do sitting goal onde tem bastante ICM. A segunda situação é em MTT. Então em MTT faz um pouco mais de sentido você usar a tabela de push-fold, mas eu ainda sou contra e vou falar por quê lá na frente. Primeira coisa, observem o EV da gente chovar um rei 2 off aqui. Então se a gente pegar esse spot especificamente e gerar uma tabela a respeito dele, a gente pode chovar aqui 76% do range. Se for pegar só os EVs mais claros, a gente pode chovar mais da metade do range. E esse 5 e 3 suited, por exemplo, ele tem um EV alto em chovar. Eu considero esse mais 0,20 um EV alto de chove. Eu considero, eu chovaria isso daqui se eu estou nesse spot e eu sei que tem esse EV todo em chovar. Agora vamos fazer uma demonstração aqui bem rapidinho do que acontece quando a gente altera o stack desses caras. Primeiro, vamos para uma situação aqui não tão extrema. Uma situação onde nós estamos aqui com esse stack parecido, pressionando esse cara, e os outros caras estão com mais ou menos 1/3 da nossa stack, um pouquinho menos do que 1/3. E sem mais ele emperra, às vezes tem que cancelar e fazer de novo. Então a gente pode chovar in2. E se antes um EV que eu considerava alto de 0,20 com 5 e 3, se antes a gente tinha esse EV, agora com 7 e 2 off, que é uma mão muito mais fraca, a gente tem um EV simplesmente praticamente 7 vezes maior do que aquele EV de 5 e 3. Então isso que eu coloquei, essa situação não é nem bolha, certo? E mesmo assim a gente pode chovar in2 nesse spot. Então se atentem, isso aqui é um 9max, tá? Se atentem para esses stacks aqui, para vocês já serve como insight aí, para vocês verem como funciona o range de vocês de push-fold. Numa situação ainda mais bizarra, na verdade não, eu planejava fazer essa situação e depois uma situação onde eles tivessem mais shorts ainda, mas aqui não é necessário porque a gente já tem EVs altíssimos em chovar todo o lixo. Então isso já serve para mostrar para vocês o seguinte, push-fold é uma situação que é muito dinâmica. Você nunca vai viver exatamente o mesmo spot com exatamente os mesmos EVs. Então não faz sentido você ter uma tabela, porque aquela tabela nunca mais você vai viver uma situação semelhante a ela. Então, quando você tem uma tabela de push-fold por várias faixas de stack, o que acontece é que essa tabela ela só está considerando uma variável, que é o seu stack. Porque, por exemplo, imagina que você está no button, você tem uma tabela de push-fold para 15 BB e você tem 15 BB. Mas o small blind tem 13 BB e o big blind tem 17 BB. Então qual tabela você usa? Você usa a de 13 BB, a de 15 ou a de 17? E a resposta é nenhuma das três, nenhuma delas. Isso por quê? Porque cada distribuição de stack aqui vai influenciar e vai impactar no nosso EV. Outros fatores que também vão impactar no nosso EV. Quando a gente está, por exemplo, no button. Imagina aqui que a gente tem... vou colocar
2000 de stack. Um pouco mais do que esses caras. Provavelmente a gente vai poder chovar N2 nesses caras também, nessa situação aqui que eu descrevi. Provavelmente, eu acho que eu chovaria N2 aqui. Chovaria N2 e estaria spillando, né? Ainda bem que não aconteceu essa situação ainda. Ele não chova N2, mas ele está chovando bastante ainda. E provavelmente a razão disso é porque nas poucas vezes que a gente toma call, o custo de ICM é muito alto, mas enfim, não vou nem me alongar muito nesse tema. A questão que eu quero propor aqui é a seguinte. Prestem bem atenção nesse range de push. 79% e nas mãos aqui que a gente está chovando. Eu vou até tirar... Não vou tirar print não. Vocês, qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aí e voltem depois. Vou alterar um fator. E esse um fator é um fator que definitivamente nenhuma tabela é capaz de comportar. Vilão Donkey no Big Blind. Ele teoricamente teria que foldar Ice 10 off nesse spot. E eu no lugar dele provavelmente foldaria. Foldaria até o Ice Valete, porque eu acho que o field nunca vai chovar esses 80% que tem direito a chovar dentro do DCV. Então, Vilão Donkey, ele vai pagar um pouco mais próximo de XPV aqui. Vamos colocar que ele paga com alguma frequência isso daqui. Tá, ele pagou isso. Observem o movimento do nosso range agora. De 79 cai para 29. Certo? Então, de que adianta você ter uma tabela aqui se a margem de erro do EV das suas jogadas, ou a margem de erro da porcentagem do range que você pode chovar, ela se altera tão bruscamente de acordo com um fator que a tabela não comporta, que é o fator humano, o fator do range de call desse cara. Então, o que eu defendo, ao invés de vocês terem tabelas de push fold? Ainda, antes de falar isso, tem uma outra questão ainda. A questão do ICM, a questão das distribuições de stack. Foi o que eu mostrei para vocês aqui na primeira simulação que eu fiz, que era com stacks mais ou menos iguais, e depois com esses stacks mais curtos, quando a gente estava small contra big ainda. Vocês viram que a gente consegue chovar um range ridiculamente amplo de N2 e com EV altíssimo, inclusive, porque o cara tem que foldar pelo ICM. Por outro lado, se esse cara não folda por ICM, se ele é um donkey e vai pagar XPV, ou até tem muito regs de Sitting Go, inclusive, que eles under consideram o ICM, eles acabam pagando XPV porque, não sei porquê, não parece fazer muito sentido pra mim, mas é bom pra mim que eles paguem XPV, porque quando eu foldo, o cara chova, eles pagam, eu ganho dinheiro foldando, porque eles vão pagar e vão trocar esse stacking numa situação de ICM. Pra mim, que tô como espectador ali, é muito bom, então não vou nem muito a fundo nesse tema, deixa eles jogarem da forma como eles preferirem. Mas é mais ou menos isso. A gente tem muitos fatores aqui que uma tabela, uma simples tabela por faixa de stack, ela nunca vai considerar. Então, ela é, assim, a grosso modo, eu posso dizer que uma tabela de push fold para Sitting Go, ela é totalmente inútil. Completamente inútil. Completamente inútil. Não serve para nada. Para nada mesmo. Certo? Então, essa é a minha posição, pelo menos. Não sou dono da verdade aqui. Vocês têm apego com tabela de Sitting Go, podem continuar também. Eu estou apresentando para vocês o meu ponto de vista e esse ponto de vista ele é embasado na máquina. E agora tem gente que não acredita no ICMizer, que acha que isso daqui que o ICMizer mostra é mentira. Então, aí já não tem muito o que se possa fazer. Mas esse é o meu ponto de vista embasado pela ciência aqui do ICMizer. Então, ao invés de você ter tabela, o que você tem que fazer? Tem que transformar o seu cérebro numa máquina de gerar ranges. Basicamente, você tem que, numa situação em game, você bate o olho no spot e você, automaticamente, na sua cabeça, você já começa a imaginar qual que é seu range de push. E você vê uma mão como essa e você sabe mais ou menos o EV de chovar ela. E a cada situação, isso vai ser completamente diferente. Então, como que a gente desenvolve essa habilidade? Aquilo que eu falo para todos os meus alunos particulares que jogam Sitting Go. Para o pessoal do time eu falo também. E é uma filosofia que eu sigo há pelo menos 2 anos. O ICMizer, para quem joga Sitting Go, ele tem que ser igual escovar os dentes. Não pode ser uma coisa esporádica, não pode ser um fim de semana. Não pode ser assim, hoje eu vou estudar ICM, hoje eu vou estudar pelo ICMizer. Não. Você tem que ter o hábito de fazer isso todo dia.
todo santo dia. Pelo menos meia hora por dia. E meia hora eu acho pouco, certo? Se você quer dominar esse formato. Se você domina, aliás, se você quer dominar o ICM nessa situação. Se você domina esse ICM, você vai ficar tão craque, tão fera em atribuir o ICM, em atribuir ranges dentro de infinitas situações diferentes de distribuição de stack e distribuição de prêmio também, que quando você chegar numa mesa final de um MTT, você vai tirar de letra no ICM. E essa é uma fase, a mesa final de um MTT, em que boa parte dos regs estão cometendo erros também, certo? Porque uma mesa final de MTT, ela não acontece todo dia, nem para reg, ela não vai acontecer todo dia, só se o cara jogar um volume altíssimo ou um field muito curto, certo? Então, para esses caras, aquela situação de ICM, ela ainda é uma situação que eles não vivem com tanta frequência igual um jogador de Sitting Goal vive. Então, se você treina ICM, quando você for testado numa reta de MTT, numa mesa semifinal, numa bolha da mesa final, você vai tirar de letra e você vai ter um edge automático em cima desses caras que eles vão comprometer o stack deles numa frequência excessiva. Pelo menos os regs medianos. Os regs mais fortes, eles são até melhores do que nós no ICM. Eles são mais treinados no ICM específico desse formato. Então, esse é meu conselho para vocês, para quem joga Sitting Goal. Cara, de verdade, não tenham tabela de push fold. Não tenham, pelo amor de Deus. E façam o treino do IC Miser, certo? Se você joga Sitting Goal e você não está disposto a treinar IC Miser todo santo dia pro resto da sua vida, abandona o Sitting Goal. Tô falando de verdade mesmo. Vai jogar cash, vai jogar MTT, beleza? Para ganhar dinheiro nesse formato, para subir stakes, para jogar contra a reg e não ter uma desvantagem automática, vocês têm que estar dominando o ICM do formato que vocês jogam, beleza? Agora falando sobre MTT, na época que eu jogava Sitting Goals de 45, de 90, de 180 players, eu usava umas tabelas de push fold. E naquela época eu estava jogando Sitting Goal de 50 centavos. Eu fui parar de usar essas tabelas quando eu tive acesso ao IC Miser. Eu já intuitivamente percebi que elas se tornaram obsoletas. Porque se cada situação é diferente uma da outra, você precisa de uma resposta mais abrangente para todas as situações. E como que a gente faz isso? Simplesmente ensinando, adestrando o nosso cérebro a bater o olho num spot e já ter na nossa cabeça um range de chove para aquela situação. No caso de MTT, então, o que acontece? Ele não tem a variável ICM, a gente joga XPV, certo? Mas, por outro lado, se a gente não tem essa variável ICM, a gente ainda tem a variável dos stacks e a gente ainda tem a variável do fator humano. Então, o que acontece? Você tem uma tabela, imagina que isso daqui é um MTT, a gente está jogando totalmente XPV. E ficticiamente, tá? De forma fictícia. Não que isso daqui seja o range para essa situação no XPV, não é. Mas imaginem que seja, e daí você se depara com esse range, imagine que você tem uma tabela para 15 blinds efetiva, e essa tabela seja justamente esse range aqui ou alguma coisa parecida. Beleza. Um desses caras é Nietzsche. Quando um desses caras é Nietzsche, eu vou poder chovar mais, porque ele vai me pagar menos. Ou quando um deles é Donkey, ou quando os dois são Donkeys, ou quando um deles acabou de perder uma mão e potencialmente pode estar tiltado, ou ainda quando você acabou de perder uma mão, você pega e manda um 9-9 reto, porque você acredita que eles podem identificar que você, podem imaginar que você esteja tiltado. Então todas essas situações que eu estou descrevendo são situações em que essa tabela vai se alterar. Então de uma forma ou de outra você vai ter que fazer adaptações nela. Ou seja, você já vai ter que fazer aquilo que eu estou falando que você deveria fazer desde o começo. Então, se é para você ter uma tabela que você vai ter que sempre fazer adaptações de acordo com o perfil, então estuda pelo IC Miser. Cria um critério para você de quais EVs eu vou coletar e de quais EVs eu vou deixar passar. Esteja mais ou menos ciente do comportamento do field, se o field paga, o field médio, ou a média do field, quando você não tem informação sobre o cara. Se esse cara está pagando mais, se ele está espioando, se em situação de ICM o field paga mais ou menos do que deveria, se em determinadas situações, por exemplo, small contra big, agora eu vou dar para vocês um spoiler do field que eu jogo pelo menos, small contra big, o field tende a pagar menos do que deveria, porém quando a gente chova de MP ou de UTG, vários caras aqui, cada um desses caras, eles têm uma tendência natural no field a pagar um pouquinho mais do que deveria, e eu ICMizando spots meus, eu também me peguei dando call mais lúcido do que deveria, pelo que o IC Miser sugere, certo? Então,
são duas situações ali opostas, aliás, são duas situações diferentes onde o comportamento médio do field, ele é oposto. Se small contra big, o big tende a overfoldar, quando a gente chova de MP, os outros caras tendem a dar mais call do que deveriam. Então vocês têm que ter mais ou menos um mapa do comportamento do field de vocês. Um mapa de cada regular, de cada reg com quem vocês jogam todos os dias. Ter uns notes, ter ali basicamente um dossiê sobre esses caras. Não vou ensinar a fazer isso, não vou dar tanta munição gratuita assim pra vocês saírem explorando o pessoal do meu time depois. Então, é só uma dica meio por cima mesmo. E, cara, façam treinem, basicamente treinem. Essa habilidade de saber qual range chovar, vocês têm que ter. Da cabeça de vocês, do cérebro de vocês. A tabela ela vai servir para quê? Para vocês terem um ponto de partida e ou ficarem engessados naquilo, ou vocês terem que fazer adaptações a cada vez que vocês forem usar essa tabela. E se é para fazer adaptação, faz a adaptação direito então. Simplesmente se transforme a si mesmo numa máquina de prever esses ranges. Essa é mais ou menos a filosofia de vida. A filosofia, assim, de vida nem tanto, mas a filosofia em relação ao ICM que eu sigo na minha trajetória aí, desde os stakes de 1,50, de 50 centavos até hoje, pra me tornar aí... eu tô brigando esse ano por em 2 rankings ali, eu tô com estrelinha de diamante no PokerStars em Sitting Goal 9 Players, que também é a minha especialidade. Então isso não vem por acaso, isso não vem simplesmente estudando pós-flop, estudando ranges e tudo mais, cara. O ICM tem um impacto muito forte nisso. E o fato de terem caras até muito melhores do que eu no meu field, que ficam para trás em relação a produzir lucro, é porque esses caras estão cometendo erros bizonhos por ICM. E graças a Deus que eles cometem. Tomara que nenhum reg dos $30 assista meu canal, tá ligado? Porque eu vejo eles cometendo erros, brasileiros, inclusive, e tomara que eles continuem cometendo esses erros. Pra mim é muito bom. Então fica essa dica aí pra vocês. Deixem no comentário aí se vocês têm alguma dúvida, deixe o seu feedback, seu like, seu dislike também, se você gostou, se você não gostou. Evitem passar despercebidos por esses vídeos aí. Tentem dar um feedback, porque isso vai direcionar os próximos conteúdos que são feitos para ajudar vocês mesmo. Então é isso, galera. GL e até a próxima.